Olá, investidores, tudo bem? Hoje eu vou ajudar vocês a dividir quanto do seu patrimônio você deve direcionar para a previdência privada. Porém, eu vou citar alguns pontos de vista diferentes de como você deve pensar a sua previdência. Por isso, separei 3 principais regras que você deve pensar para dividir a sua alocação. Então, siga aqui para entender a lógica das minhas sugestões e poder fazer uma escolha sábia para os seus investimentos. Mas antes disso, já curte esse vídeo aqui e se inscreve no nosso canal. Bom, primeiro passo, quanto alocar da minha carteira de investimentos na Previdência? Bom, suponha que todos os meses sobram R$1.000 para você investir, tá? Isso aqui eu não estou falando mais das suas contas do dia a dia nem nada, estou falando só do quanto você tem para investir. Desses R$1.000 que você tem para investir, você deveria pegar pelo menos 30% desse valor e investir para o seu futuro e não para o seu curto prazo e nem para o seu médio prazo. Como que eu gosto de dividir meu cenário na minha cabeça e aqui na Grão nós fazemos exatamente igual? Você tem 3 tempos, o curto prazo, o médio prazo e o longo prazo. No curto prazo é basicamente reserva de emergência. Você vai comprar Tesouro Selic, CDB de bancão, dentro do FGC, com liquidez diária para se proteger das adversidades. Seus sonhos de médio prazo, tudo que está abaixo de 10 anos, são sonhos que você quer realizar. Uma casa, um carro, uma viagem internacional, eventualmente um MBA, uma faculdade para o seu filho, qualquer coisa do tipo. E esses gastos, são gastos que você vai fazer em janelas inferiores a 10 anos. Então isso é um médio prazo, tá bom? E aí você vai alocar em diversos ativos, ações, fundos imobiliários, renda fixa, ativos internacionais. Vai montar uma carteira diversificada, muito bem alocada, vai montar a sua arca diversificada nessa carteira. Agora, tudo que você vai investir para mais de 10 anos, que aqui a minha sugestão é que seja 30% do seu patrimônio investido, você vai colocar em previdência privada. E por que previdência privada? Porque a previdência privada ela te permite fazer um macetinho que te ajuda a pagar menos impostos. Então você pode colocar, por exemplo, até 12% da sua renda bruta tributável num PGBL, se você for um CLT, e você vai abater isso da sua declaração de imposto de renda, fazendo com que um dinheiro volte para você. Por exemplo, se você tem R$100.000 de renda bruta tributável, você pode restituir até R$3.300 no ano. Então você vai investir 12% na sua carteira, ou seja, R$12.000, e você pode restituir até R$3.300 só por ter feito esse investimento. E o restante você vai colocar num VGBL para completar os 30%. Então o que eu faria? 30% do meu investimento vai ser para previdência, sendo que desses 30% eu vou pegar o que é 12% da minha renda bruta tributável e vou botar no PGBL. E o que exceder isso que eu ainda for alocar na previdência, eu vou colocar no VGBL. Eu sei, aqui está muito rápido, muito confuso, mas tem vídeo no nosso canal que fala sobre PGBL, VGBL, como investir, como fazer a conta, o que é renda bruta tributável. Se você procurar na nossa playlist, você vai encontrar diversos vídeos que falam sobre esse tema e que vai entrar no micro detalhe de como você faz para economizar imposto com isso. Mas, mesmo que o PGBL não seja para você, 30% para o seu eu do futuro de todos os seus investimentos é mais do que justo. Então, continue colocando 30%, só que no VGBL, para otimizar a sua tributação. Segunda regra, quanto eu tenho que alocar pensando agora no risco, Vitor? Legal, já entendi, 30% vai para a Previdência. Mas quanto que eu boto, por exemplo, no Arca Multimercado e quanto que eu boto, por exemplo, no Arca Renda Fixa? E aí eu tenho uma regrinha. Quanto mais distante você tiver da sua fase de utilização do patrimônio, mais você vai alocar no Arca Multimercado. Vou dar um exemplo meu, pessoal. Eu tenho 36 anos. Eu quero me aposentar com 60. Tem 24 anos ainda pela frente de contribuição e de trabalho e que eu posso deixar o dinheiro trabalhando para mim, rendendo para mim. Não faz nenhum sentido eu ficar na renda fixa agora. Por quê? Quanto mais risco, maior a expectativa de retorno, desde que a alocação seja bem feita. E no caso da renda fixa, você está tomando menos risco. Com isso, você tem menos expectativa de retorno. No longo prazo, a tendência é que o Arca Multimercado renda mais do que o Arca Renda Fixa. E como eu tenho o longo prazo ao meu favor, eu vou investir mais no Arca Multimercado. Só que vamos fazer uma esteirinha. Passaram-se 20 anos. Agora faltam 4 anos para me aposentar. 4 anos já não é mais tão longo prazo assim. Então eu deveria fazer um rebalanceamento dessa minha carteira com o passar dos anos. Eu iria diminuindo a minha carteira do Arca Multimercado, que hoje é 100%, e iria colocando no Arca Renda Fixa, até que no momento que eu fosse me aposentar, ele ficaria 100% da minha alocação, porque o prazo que eu queria chegou. Então, quanto mais próximo do horizonte que você quer utilizar o recurso, menos você tem que alocar no multimercado e mais no renda fixa. Quanto mais distante, mais no multimercado e menos no renda fixa. Eu não vou sugerir exatamente valor, quanto você tinha que colocar em um, quanto você tinha que colocar no outro. É muito pessoal isso, o quanto você quer fazer, mas a lógica deveria ser muito similar ao que eu te expliquei aqui.
E esse rebalanceamento da carteira que eu sugeri para vocês, ele pode ser feito tanto com novos aportes, você não necessariamente precisa sacar ou fazer a portabilidade de um fundo. Aliás, sacar a previdência nunca, né? Sempre portabilidade, pelo amor de Deus. Então você vai poder fazer isso via novos aportes, ou se você já estiver numa fase que você não está mais aportando, porque você já acumulou grande parte do seu patrimônio, aí sim, portabilidade de um produto para o outro, para que você possa utilizar isso em seu benefício. A outra regra é quanto que eu tenho que alocar em previdência, né, se eu estou pensando na minha família. Essa é a terceira regra. Vamos lá, pessoal, deixa eu trazer para vocês aqui uma coisa importante. A previdência, ela é um ativo ótimo para planejamento sucessório. O que eu quero dizer com isso? Que você pode utilizar ela para transferir os seus bens para os seus herdeiros legais. Você coloca o dinheiro lá e você diz quanto que vai para cada um, e quando você vier a faltar para sua família, esse dinheiro vai sem inventário. Só para você ter uma ideia, imagina que a sua família tem um patrimônio imobilizado muito grande, que nem tudo é líquido. Você deveria ter, se você mora, por exemplo, no estado de São Paulo, pelo menos 11% do seu patrimônio total investido numa previdência privada para custear o inventário do restante do seu patrimônio, que não é líquido, não é dinheiro, é casa, é lancha, é carro, é sei lá o que você tinha de ativos físicos. Então, pelo menos 11% deveriam ser alocados na previdência somente pensando em planejamento sucessório, tá? Óbvio, se você não tem bens físicos, você só tem patrimônio, dinheiro financeiro investido, seria muito legal você botar eventualmente até 100% na previdência para você fazer o planejamento sucessório. Porque quando você vier a faltar, você vai pegar esse dinheiro e transferir diretamente, sem necessidade de inventário, para os herdeiros legais, facilitando bastante a sua vida. E se você acha que isso não acontece, as pessoas pensam assim, cara, não vai acontecer comigo, né? Ninguém nem gosta de pensar que vai morrer um dia ou que vai faltar para sua família em algum momento, né? Eu já vivi uma situação muito complicada com isso. Eu tinha um cliente no passado, obviamente não posso abrir o nome dele, era uma família com bastante patrimônio imobilizado e pouco dinheiro, tá? Tinha um dinheiro líquido, mas tinha muito mais patrimônio imobilizado do que patrimônio líquido. Pra você ter uma ideia, tinham apartamentos de frente para a praia no Rio de Janeiro, tinham barcos na Marina, tinha helicóptero, era uma família com bastante patrimônio imobilizado, tá? Só que o único provedor da família sempre foi o pai. Infelizmente, o pai faleceu num acidente de helicóptero. E o que aconteceu com a família? A família não tinha dinheiro nem para bancar o inventário. E todo o dinheiro que ele tinha não estava nada em previdência. Na época, a gente aconselhava muito ele a colocar em previdência, e pela má fama que a previdência teve, construída pelos bancões ao longo de muitos anos, ele não aceitava fazer a previdência, achava que era um produto ruim. A gente não conseguiu convencê-lo de fazer isso, e a família teve um puta de um problema. Porque quando ele faleceu, o patrimônio dele líquido ficou todo bloqueado para entrar em inventário, esperando o inventário acabar para os filhos terem acesso. E como que você paga o advogado? E como que você paga o custo do inventário, se você não tem dinheiro? Foi o que aconteceu com essa família. Então eles precisaram entrar na justiça para pedir para que o juiz liberasse, para que o patrimônio líquido fosse utilizado para o inventário. O juiz não liberou. O juiz só deixou ele usar para pagar as contas. Então no final do dia, todo mês aquela família milionária, gente, uma família milionária, multimilionária, precisava pedir para a gente pagar o boleto do condomínio, pagar o boleto da conta de luz. Ele não podia ter acesso nem ao dinheiro, ele mandava o boleto, a gente pagava o boleto para ele. Era a única coisa que a justiça tinha permitido, e tiveram que vender bens para poder pagar o inventário. Então, se você se organizar e deixar esse dinheiro já para sua família, ele não vai precisar destruir o patrimônio que você acumulou, vendendo a qualquer preço, porque nessa hora você vende a qualquer preço, porque você precisa fazer liquidez para custear e liberar o restante do patrimônio. Você vai conseguir preservar o patrimônio da sua família, porque ele não vai vender de qualquer maneira. Bom, então uma alocação correta dos seus investimentos, né, pensando em curto, médio e longo prazo, colocando o percentual adequado em cada uma das caixinhas, é fundamental para ter uma boa gestão de patrimônio e no longo prazo conseguir realizar os seus sonhos. E obviamente eu não vou conseguir falar de previdência sem puxar a sardinha aqui e falar da Arca. Conheçam as previdências Arca, o Arca Multimercado, o Arca Renda Fixa. Nós somos uma gestora que foi premiada já diversas vezes no mercado financeiro, focada principalmente em previdência privada. Com certeza você vai ficar feliz investindo na Arca e vai aumentar o seu patrimônio. Bom, pessoal, é isso. Um abraço e até a próxima.